Quando Henrique Tavares decidiu trocar o terno por um avental de cozinha, ele não imaginava que a verdade sobre sua futura esposa seria servida junto com o café da manhã. O barão viúvo, dono de uma das maiores fazendas de café do Vale do Paraíba, estava prestes a descobrir que nem todo veneno vem em frascos. Alguns vêm embrulhados em vestidos de seda e perfume francês. Esta é a história que você vai ouvir agora. Uma história de disfarces, revelações e segundas chances. Ambientada nos cafezais do interior paulista, onde o aroma do café se mistura com os segredos guardados nas cozinhas das grandes casas. Prepare-se para conhecer um homem que perdeu tudo, tentou reconstruir sua vida e quase cometeu o maior erro de sua existência, até que uma cozinheira corajosa decidiu que a verdade valia mais que o próprio emprego. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem você refletir sobre a vida. Era uma manhã de maio de 2023 quando tudo começou. A geada da madrugada ainda cobria os cafezais da fazenda Santa Rita e a fumaça das chaminés subia lenta no ar frio do amanhecer. Henrique Tavares estava na varanda da casa grande, observando o movimento dos trabalhadores que se preparavam para mais um dia de colheita. Tinha 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e o peso de 3 anos de viuvez marcado no rosto cansado. A morte de Helena, sua primeira esposa, havia sido rápida e cruel. Um acidente de carro na estrada que ligava a fazenda à cidade de Taubaté. Desde então, Henrique se dedicara apenas ao trabalho, aos 2 filhos pequenos, Laura, de 8 anos, e Pedro, de 6, e a administração da propriedade que a família Tavares mantinha há 5 gerações. Mas a solidão pesava, as noites eram longas demais, o silêncio da casa grande ecoava nos corredores vazios, e os filhos perguntavam constantemente pela mãe. Foi quando Marcela Andrade apareceu em sua vida. Marcela tinha 35 anos, era formada em administração de empresas, trabalhou em São Paulo durante anos e decidira voltar para o interior depois de herdar uma pequena propriedade vizinha à fazenda de Henrique. Elegante, bem falante, com jeito de cidade grande e um sorriso que parecia estudado para cada ocasião. Eles se conheceram em um leilão de gado, onde Marcela representava os interesses de uma cooperativa local. A aproximação foi gradual. Encontros casuais na cidade, conversas sobre negócios, jantares que começaram formais e foram ficando mais pessoais. Marcela sabia exatamente o que dizer, quando sorrir, como tocar levemente no braço dele, quando contava uma história. Em 6 meses, Henrique estava convencido de que havia encontrado uma segunda chance de ser feliz. O pedido de casamento aconteceu em uma noite de setembro, durante um jantar na própria fazenda Santa Rita. Marcela aceitou com lágrimas nos olhos, abraçou Laura e Pedro com uma ternura que pareceu genuína, e começou imediatamente a planejar a cerimônia que aconteceria em 2 meses, no início de dezembro, quando as chuvas já teriam passado e os cafezais estariam verdes e floridos. Mas Henrique começou a perceber pequenos detalhes estranhos. Marcela nunca queria falar sobre o passado em São Paulo, desconversava quando ele perguntava sobre a família dela e tinha um jeito controlador de lidar com as coisas da casa. Ela revisava os gastos da fazenda com uma minúcia que beirava a obsessão, fazia comentários sobre reformas caras que precisavam ser feitas e sugeriu que Henrique fizesse um testamento novo para proteger as crianças, como ela dizia. Foram esses detalhes que plantaram a primeira semente de dúvida. Henrique não era um homem ingênuo. Construíra um império do café com trabalho duro, negociações difíceis e um instinto aguçado para identificar mentiras. Mas o coração, ele sabia, é o órgão mais fácil de enganar. Foi quando Dona Marta, a cozinheira que trabalhava na fazenda havia 15 anos, anunciou que precisava se aposentar. A artrose nos joelhos não permitia mais que ela ficasse horas em pé, preparando as refeições da casa grande. Henrique ficou desolado com a notícia. Dona Marta era mais que uma funcionária. Era parte da família. Conhecera Helena, ajudara a criar as crianças, guardava segredos e memórias daquela casa. Marcela se ofereceu para cuidar da contratação da nova cozinheira.
Disse que tinha contatos, que conhecia alguém muito bom, que seria rápido resolver. Henrique, ocupado com a colheita que estava no auge, concordou sem pensar muito. 3 dias depois, Marcela anunciou que havia contratado alguém. O nome dela era Beatriz Almeida. Tinha 28 anos, vinha de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Trazia boas referências de casas em que havia trabalhado e começaria na segunda-feira seguinte. Marcela fez questão de dizer que ela era discreta, eficiente e não fazia perguntas demais, o que era uma qualidade rara, segundo suas palavras. Henrique achou a observação estranha, mas não comentou nada. Na manhã de segunda-feira, quando Beatriz chegou à fazenda trazida por um motorista de aplicativo, ele estava no escritório resolvendo problemas com exportação. Só a viu de relance pela janela uma mulher baixa, de cabelos castanhos presos em um coque, carregando uma mala velha e uma bolsa de pano. Durante os primeiros dias, Beatriz mal apareceu fora da cozinha. Henrique via apenas os resultados do trabalho dela nos pratos que chegavam à mesa, sempre bem feitos. Temperados na medida certa, apresentados com um cuidado que lembrava os tempos de Dona Marta. As crianças gostaram dela imediatamente. Laura dizia que Beatriz fazia o melhor bolo de fubá do mundo, e Pedro vivia pedindo para ajudá-la a descascar batatas. Marcela, por outro lado, tratava Beatriz com uma frieza que Henrique achou desnecessária. Dava ordens secas, revisava o trabalho dela com olhos críticos, e várias vezes Henrique ouviu comentários ácidos sobre gente que não sabe o seu lugar, ou funcionários que precisam lembrar quem manda aqui. Beatriz nunca respondeu, apenas baixava a cabeça e continuava trabalhando. Foi em uma tarde de outubro, 2 semanas depois da chegada de Beatriz, que Henrique tomou uma decisão inusitada. Estava no escritório revisando as contas da fazenda, quando encontrou uma discrepância nos gastos da casa. Valores altos pagos a fornecedores que ele não conhecia, reformas que não haviam sido feitas, compras de móveis que nunca chegaram. Tudo autorizado por Marcela. Henrique sentiu o estômago apertar. Confrontou a noiva naquela mesma noite. Marcela ficou indignada. Disse que ele estava sendo desconfiado sem motivo, que aqueles gastos eram necessários, que ela estava apenas cuidando do futuro deles. A discussão foi tensa, e pela primeira vez desde que se conheceram, Henrique viu algo diferente nos olhos dela. Uma dureza, uma frieza que não combinava com a mulher carinhosa que ele achava conhecer. Dormiu mal naquela noite. No dia seguinte, acordou com uma ideia fixa na cabeça. Precisava saber quem Marcela realmente era, o que ela queria, se havia algo mais que ele não estava vendo. Mas como descobrir a verdade sem que ela soubesse que ele estava investigando? Foi então que pensou em algo que, na hora, pareceu absurdo, mas que fazia todo o sentido. Se quisesse saber o que realmente acontecia naquela casa, precisava estar onde as pessoas falavam livremente, onde os segredos escapavam sem querer, onde ninguém fingia ser quem não era. E esse lugar, Henrique sabia muito bem, era a cozinha. A decisão estava tomada. Henrique iria se disfarçar de empregado e trabalhar na própria cozinha da fazenda. A ideia era arriscada, quase ridícula, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Marcela passava horas conversando ao telefone, recebia visitas que ele não conhecia e tinha reuniões na cidade sobre as quais nunca dava detalhes. Se havia algo errado, se ela escondia alguma coisa, alguém na casa saberia. E esse alguém, provavelmente, conversaria com Beatriz. O plano precisava ser bem executado. Henrique chamou seu advogado, Dr. Clóvis, um homem de 60 anos que cuidava dos negócios da família Tavares havia décadas. Contou tudo, as suspeitas, os gastos estranhos, a mudança de comportamento de Marcela. Dr. Clóvis ouviu em silêncio, e quando Henrique terminou de falar, o advogado apenas disse que tinha suas próprias desconfianças, mas que precisava de provas antes de agir. Combinaram que Henrique tiraria uma semana de viagem de negócios para São Paulo. Na verdade, ficaria na casa do caseiro, no outro extremo da fazenda, e voltaria à casa grande, disfarçado de ajudante de cozinha temporário. Dr. Clóvis prepararia toda a documentação falsa, criaria uma identidade com nome diferente e instruiria apenas 3 pessoas de confiança sobre o plano: o caseiro, a governanta antiga, que era como uma mãe para Henrique,
e um contador que faria a auditoria completa das finanças, enquanto Marcela acreditasse que o barão estava fora. Beatriz não saberia de nada. Era importante que ela agisse naturalmente, sem desconfiar que o novo ajudante de cozinha era, na verdade, o dono da casa. Henrique raspou a barba que mantinha havia anos, tingiu os cabelos de preto para disfarçar os fios grisalhos, colocou um boné surrado e roupas simples que pegou emprestadas do caseiro. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Na segunda-feira seguinte, Henrique anunciou a viagem. Marcela pareceu aliviada, até animada, o que só aumentou as suspeitas dele. Ela beijou seu rosto com um carinho mecânico. Disse que aproveitaria para adiantar os preparativos do casamento e que ele não precisava se preocupar com nada. As crianças ficaram tristes, mas ele prometeu trazer presentes de São Paulo. Saiu da fazenda de carro pela manhã, rodou até a cidade, deixou o veículo na garagem do advogado e voltou à fazenda a pé pelos fundos, atravessando o cafezal. Chegou à casa do caseiro quando já escurecia. Seu Joaquim, um homem de 50 e poucos anos, leal como poucos, já tinha tudo preparado. Uma muda de roupa de trabalho, documentos falsos em nome de José Carlos Silva e uma história pronta sobre ele ser primo distante de seu Joaquim, que estava precisando de um emprego temporário. Na terça-feira de manhã, seu Joaquim levou José Carlos até a cozinha da Casa Grande. Beatriz estava preparando o café, e quando viu os dois homens entrando pela porta dos fundos, parou o que estava fazendo e limpou as mãos no avental. Seu Joaquim fez as apresentações de forma natural. Disse que José era primo dele, bom trabalhador, precisava de uns dias de serviço enquanto procurava algo fixo, e que Dona Marcela havia autorizado que ele ajudasse na cozinha, já que o movimento estava grande com os preparativos do casamento. Beatriz olhou para Henrique, ou melhor, para José Carlos, com uma expressão de dúvida, mas apenas assentiu e disse que qualquer ajuda era bem-vinda. Henrique manteve os olhos baixos, fingindo timidez. Murmurou um "bom dia", com voz mais grossa que o normal, e ficou parado esperando instruções. Beatriz o observou por mais alguns segundos e então indicou a pia cheia de panelas sujas. "Pode começar lavando essas panelas", disse Beatriz com voz firme, mas não indelicada. Henrique assentiu e foi até a pia. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos e digitar em computadores, mergulharam na água quente com detergente. Era estranho estar ali, do outro lado, fazendo um trabalho que nunca havia feito na vida. As panelas eram pesadas, a esponja arranhava a pele e a água quente deixava as mãos vermelhas. Beatriz trabalhava em silêncio, preparando a refeição do dia. De vez em quando dava instruções curtas. Pegue aquela travessa, seque os pratos, organize as xícaras no armário. Henrique obedecia tudo sem questionar. Precisava parecer apenas mais um trabalhador temporário, alguém invisível, que as pessoas ignoram depois de alguns minutos. Por volta das 9 da manhã, Marcela entrou na cozinha. Estava impecável como sempre, vestido leve, cabelos presos em um rabo de cavalo elegante, maquiagem discreta. Ela nem olhou para Henrique, apenas se dirigiu a Beatriz com aquele tom de voz que ele começava a reconhecer, um misto de autoridade e desprezo mal disfarçado. "Beatriz, o café da manhã das crianças está atrasado. Elas têm aula de piano daqui a meia hora. Preciso que você seja mais eficiente." Beatriz limpou as mãos no avental e Henrique percebeu que ela apertava a mandíbula antes de responder. "Já está pronto, senhora. Vou servir agora mesmo." Marcela revirou os olhos. "Outra coisa, hoje à tarde vou receber visitas importantes. Quero que prepare aquele almoço especial, sabe qual é? E nada de erros dessa vez. Entendeu bem?" "Sim, senhora", respondeu Beatriz. Marcela saiu da cozinha sem mais uma palavra. Henrique continuou lavando as panelas, mas observava tudo pelo canto do olho. Quando a porta se fechou, Beatriz deixou escapar um suspiro longo e cansado. O primeiro dia de trabalho de Henrique na cozinha foi exaustivo. Ele lavou panelas, limpou fogões, descascou quilos de batatas e cenouras. Varreu o chão 3 vezes e no final da tarde tinha os pés doendo e as costas reclamando. Beatriz trabalhava sem parar, com uma eficiência impressionante, preparando refeições elaboradas, organizando a despensa e ainda encontrando tempo para fazer um bolo de chocolate que as crianças adoravam.
Durante o dia, Henrique observou que Beatriz era tratada com indiferença por Marcela, mas com carinho pelas crianças. Laura e Pedro entravam na cozinha sempre que podiam, pediam pedaços de frutas, contavam histórias da escola, e Beatriz ouvia tudo com atenção genuína, fazia perguntas, ria das piadas infantis. Era um contraste gritante com a forma como Marcela se comportava, sempre apressada, sempre irritada quando as crianças faziam barulho. No final da tarde, quando Marcela saiu para suas visitas importantes, a atmosfera na casa mudou completamente. Beatriz relaxou os ombros, colocou uma música baixa no rádio da cozinha e até sorriu quando Pedro entrou correndo pedindo um copo de suco. Foi nesse momento que ela finalmente conversou com Henrique. "Você é primo do seu Joaquim, não é?" perguntou ela enquanto picava cebolas para o jantar. Henrique, que estava secando pratos, assentiu. "Sou sim. Precisava de um trabalho temporário. Ele me indicou aqui." Beatriz o observou com aquele olhar atento que Henrique já tinha notado antes. "Você não parece acostumado com cozinha. Suas mãos estão todas machucadas." Henrique olhou para as próprias mãos, vermelhas e com pequenos cortes. Forçou um sorriso tímido. "É que eu trabalhava mais com serviço de roça. Cozinha é novo para mim." Ela pareceu aceitar a explicação e voltou ao trabalho. Henrique continuou observando. Beatriz tinha um jeito prático de fazer as coisas, não desperdiçava movimentos, sabia exatamente onde cada utensílio estava guardado. Tinha também uma tristeza nos olhos, algo que ela tentava esconder, mas que aparecia nos momentos de silêncio. Durante o jantar, que foi servido apenas para as crianças, já que Marcela disse que comeria fora, Henrique ajudou a colocar os pratos na mesa. Laura olhou para ele com curiosidade. "Você é o ajudante novo da Bia?" perguntou a menina. "É sim", respondeu Henrique, tentando não sorrir. "Meu nome é José. O senhor conhece meu pai?" continuou Laura. "Ele viajou para São Paulo hoje." Henrique sentiu o coração apertar ao ouvir a filha falando dele na terceira pessoa. "Não conheço, não, mas ouvi dizer que ele é um homem muito bom." "É sim", disse Pedro com a boca cheia de arroz. "Ele é o melhor pai do mundo, mas às vezes fica muito triste. Acho que é por causa da nossa mãe que foi para o céu." Laura cutucou o irmão. "Pedro, não fala dessas coisas." Beatriz interveio suavemente. "Vamos comer, crianças. Depois vocês podem assistir um pouquinho de televisão antes de dormir." Henrique voltou para a cozinha com o peito apertado. Ouvir os filhos falando sobre ele, sobre Helena, sobre a tristeza que ele tentava esconder, foi mais difícil do que imaginara. Começou a lavar a louça do jantar em silêncio. Beatriz trabalhou ao lado dele, organizando a cozinha para o dia seguinte. Foi quando ela começou a falar, quase como se estivesse pensando em voz alta. "Essas crianças são muito especiais, sabe? Sente-se que foram criadas com amor. É uma pena que agora vão ter que conviver com..." Beatriz parou de falar abruptamente, como se tivesse percebido que estava falando demais. Henrique continuou lavando os pratos, tentando parecer desinteressado, mas seu coração estava acelerado. "Conviver com o quê?" perguntou ele com voz casual sem olhar para ela. Beatriz hesitou, secando as mãos nervosamente no avental. "Nada, não. Esquece. Eu não deveria falar sobre os patrões." Henrique insistiu, ainda sem olhar diretamente para ela. "Pode falar, moça. Não vou contar para ninguém. Sou só o ajudante temporário. Ninguém liga para o que eu ouço ou deixo de ouvir." Ela ficou em silêncio por um longo momento. Henrique podia sentir que havia algo que ela queria dizer, algo que pesava, mas que ela tinha medo de compartilhar. Continuou lavando os pratos, dando a ela tempo para decidir. Finalmente, Beatriz falou em voz baixa, quase um sussurro. "A futura esposa do barão não é quem ela finge ser." Henrique sentiu cada músculo do corpo ficar tenso, mas se forçou a continuar lavando os pratos com movimentos normais. "Como assim?" perguntou ele, tentando soar apenas curioso, não ansioso. Beatriz olhou para a porta da cozinha, verificando se não havia ninguém por perto. "Eu não deveria estar falando isso, mas essa mulher, a Marcela, ela não está aqui por amor. Está aqui por dinheiro. E eu sei disso porque já a vi antes." Henrique finalmente se virou para olhá-la, ainda segurando uma panela molhada nas mãos. "A senhora já conhecia ela de antes?" Beatriz assentiu, e havia algo de doloroso em sua expressão.
conhecia e sei exatamente o que ela é capaz de fazer. Antes que pudesse continuar, ouviram o som de um carro chegando. Marcela estava de volta. Beatriz se calou imediatamente e voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Henrique continuou lavando a louça, mas sua mente estava em turbilhão. O que Beatriz sabia? De onde ela conhecia Marcela e por que tinha aceitado trabalhar justamente naquela casa, sabendo quem era a futura dona? Marcela entrou pela porta dos fundos alguns minutos depois, trazendo com ela um cheiro forte de perfume caro e cigarro. Ela passou direto pela cozinha sem olhar para Beatriz ou Henrique, subiu as escadas e pouco depois ouviu-se a porta do quarto dela se fechando com força. Beatriz e Henrique terminaram de limpar a cozinha em silêncio. Quando tudo estava pronto para o dia seguinte, ela se virou para ele. "José, você dorme onde? Na casa do seu Joaquim?" Henrique assentiu. "Durmo sim. Ele me deixou ficar no quartinho dos fundos." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. "Amanhã, se você puder, venha um pouco mais cedo. Antes das 6 da manhã, quero conversar com você sobre algo importante." Henrique concordou, tentando não parecer muito ansioso. "Pode deixar. Estarei aqui." Ele saiu pela porta dos fundos, atravessou o quintal na escuridão e tomou o caminho pelos cafezais que levava até a casa do caseiro. Seu Joaquim o esperava com café quente e pão com manteiga. "Como foi o primeiro dia de trabalho, patrão?" perguntou o caseiro com um meio sorriso. Henrique se deixou cair na cadeira, exausto. "Difícil. Nunca imaginei que trabalhar em uma cozinha fosse tão cansativo. Mas descobri algo importante. Beatriz, a cozinheira, ela conhece Marcela de antes. E disse que Marcela não está aqui por amor." Seu Joaquim ficou sério. "Isso é grave, patrão. O senhor acha que essa mulher está tramando alguma coisa?" Henrique esfregou o rosto com as mãos. "Tenho certeza, mas preciso de provas. Beatriz disse que quer conversar comigo amanhã cedo, antes que Marcela acorde. Acho que ela sabe de algo que pode mudar tudo." Naquela noite, Henrique mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama estreita do quarto do caseiro, pensando em tudo que havia observado durante o dia. O jeito como Marcela tratava Beatriz, como ignorava as crianças, como saía e voltava sem dar explicações. E, principalmente, pensava na frase que Beatriz tinha dito. Já a vi antes. De onde Beatriz conhecia Marcela? E por que uma mulher que claramente sabia de algo comprometedor sobre a noiva teria aceitado trabalhar exatamente naquela casa? A menos que, pensou Henrique de repente, a menos que ela tivesse vindo com um propósito. Talvez para avisar, talvez para proteger, talvez por vingança. Às 5:30 da manhã, Henrique já estava acordado. Vestiu a mesma roupa surrada do dia anterior, o boné para esconder o rosto, e atravessou os cafezais ainda cobertos pela neblina fria da madrugada. Chegou à casa grande quando o céu começava a clarear. A cozinha estava escura, mas ele viu uma luz acesa na despensa. Beatriz já estava lá, preparando os ingredientes do café da manhã. Quando ouviu os passos dele, se virou. "Bom dia, José. Obrigada por ter vindo cedo." Henrique entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si. "Bom dia. A senhora disse que queria conversar." Ela assentiu, mas seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado durante a noite. Beatriz serviu 2 cafés e sentou-se à mesa da cozinha, indicando que Henrique fizesse o mesmo. Ele sentou-se em frente a ela, esperando. A cozinheira segurou a xícara entre as mãos, como se precisasse do calor para ter coragem de falar. "Eu não vim trabalhar aqui por acaso", começou ela com voz baixa. "Vim porque precisava avisar o barão Henrique sobre quem realmente é a mulher com quem ele vai se casar. Mas quando cheguei, ele já tinha viajado para São Paulo e me disseram que ficaria fora a semana toda." Henrique manteve a expressão neutra, mas por dentro estava em chamas. "E o que a senhora sabe sobre a dona Marcela?" perguntou ele, tentando parecer apenas um curioso. Beatriz respirou fundo. "Há 2 anos eu trabalhava em uma casa em Belo Horizonte. Uma mansão enorme de um empresário muito rico chamado Rogério Mendes. Ele era viúvo, tinha uma filha pequena e estava sozinho cuidando dos negócios e da criança. Foi quando apareceu uma mulher. Elegante, bonita, educada. Dizia-se empresária, dona de não sei o quê. Conquistou o Rogério em alguns meses. Henrique sentiu o estômago gelar. "Continue", pediu ele.
O casamento foi marcado com uma velocidade impressionante, continuou Beatriz. Ela começou a se envolver em tudo: negócios, contas, propriedades. Convenceu o Rogério a fazer um testamento novo, a colocar ela como sócia em várias empresas, a transferir imóveis para o nome dela, dizendo que era para proteger a filha dele de impostos. Eu via tudo aquilo e ficava quieta, porque não era minha obrigação falar, e porque a gente que trabalha em casa de rico aprende a ficar calada. E o que aconteceu? Pressionou Henrique. Beatriz limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. 3 semanas antes do casamento, o Rogério descobriu que ela tinha um cúmplice, um homem que se passava por advogado, mas que na verdade era golpista. Eles estavam planejando esvaziar as contas dele assim que se casassem e desaparecer com tudo. O Rogério descobriu por acaso, ouviu uma conversa telefônica, investigou e encontrou provas. Quando confrontou ela, a Marcela nem tentou negar. Riu na cara dele e disse que ele era um tolo como todos os outros viúvos ricos que ela já havia enganado. Henrique sentiu uma onda de náusea. Outros? Ela já fez isso antes? Beatriz assentiu. Quando a polícia foi chamada, eles descobriram que o nome verdadeiro dela nem é Marcela Andrade. É Mara Cristina Santos. Ela tem passagem pela polícia em 3 estados diferentes, sempre com o mesmo golpe. Seduz homens viúvos com dinheiro, finge amor, convence eles a passar bens para o nome dela e desaparece antes que eles percebam que perderam tudo. Em alguns casos, ela até conseguia se casar e depois pedia o divórcio levando metade de tudo. E por que ela não está presa? Perguntou Henrique, sentindo a raiva crescer. Porque ela é inteligente, respondeu Beatriz com amargura. Sempre deixa o golpe quase acontecer, mas desaparece antes de consumar. Tecnicamente ela não rouba, só convence as pessoas a darem as coisas voluntariamente. Os advogados dela sempre alegam que foi tudo legal, que os homens queriam fazer aquilo, que não há crime. E como ela usa documentos falsos, muda de nome, vira fumaça antes que a polícia consiga realmente prendê-la. Mas o senhor Rogério a denunciou? Insistiu Henrique. Denunciou, confirmou Beatriz. Mas não deu em nada. Ela desapareceu, sumiu completamente. Ninguém mais ouviu falar dela. O Rogério ficou destruído, perdeu muito dinheiro nas transferências que já tinha feito. A filha dele ficou traumatizada e ele entrou em depressão. Eu fui demitida junto com outros funcionários quando ele precisou reduzir custos. Voltei para Minas, fui trabalhar em outros lugares e tentei esquecer aquela história horrível. E como veio parar aqui? Perguntou Henrique. Beatriz secou as lágrimas. Há 1 mês eu estava procurando emprego em Taubaté. Fui até uma agência que coloca empregados domésticos. Estava lá esperando quando ela entrou. A Marcela, ou Mara, sei lá qual é o verdadeiro nome. Ela não me reconheceu, porque em Belo Horizonte eu era só mais uma empregada invisível, mas eu a reconheci na hora. Fiquei gelada. Ouvi ela conversando com a dona da agência, dizendo que precisava de uma cozinheira discreta, que não fizesse perguntas, para trabalhar na fazenda do noivo dela, um barão viúvo muito rico. Henrique fechou os punhos sob a mesa. Naquele momento, tudo fez sentido. As histórias vagas sobre o passado de Marcela, a pressa em marcar o casamento, a insistência em que ele fizesse um testamento novo, os gastos estranhos, as reuniões secretas. Era tudo parte de um golpe cuidadosamente planejado. E a senhora aceitou o emprego para poder avisar o barão, não foi? Perguntou Henrique, olhando Beatriz com uma mistura de gratidão e admiração. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com o avental. Exatamente. Eu não podia deixar que ela fizesse com outra família o que fez com o senhor Rogério. Aquelas crianças, Laura e Pedro, elas não merecem ver o pai delas ser destruído por uma golpista. Eu mesma perdi meu pai quando eu era pequena. Sei o que é crescer sem ter aquela proteção, aquela segurança. Não podia ficar quieta dessa vez. Henrique sentiu um nó na garganta. Mesmo disfarçado, mesmo fingindo ser apenas José, o ajudante temporário, ele queria revelar quem era naquele momento e agradecer à mulher corajosa que estava à sua frente. Mas sabia que precisava manter o disfarce um pouco mais. Havia detalhes que ainda precisava descobrir. E o cúmplice dela, esse homem que se passava por advogado, perguntou Henrique com voz controlada. A senhora sabe quem é?
Beatriz balançou a cabeça. Em Belo Horizonte eu só vi ele uma vez, de longe. Homem alto, bem vestido, cabelos grisalhos. Eles se encontravam sempre fora da casa, então eu nunca pude ouvir nada. Mas tenho certeza de que aqui também tem alguém ajudando ela. Uma mulher sozinha não consegue fazer tudo o que ela está fazendo. Tem que ter alguém cuidando da parte dos documentos falsos, das transferências de dinheiro. Henrique pensou imediatamente em todas as visitas que Marcela recebia, nas saídas constantes, nos telefonemas que ela atendia, sempre longe de todos. Quantas pessoas estariam envolvidas naquele golpe? E mais importante, quanto já havia sido roubado dele, sem que ele percebesse? A senhora tem alguma prova do que está me contando? Perguntou Henrique, já pensando em como usar aquelas informações. Fotos, documentos, alguma coisa? Beatriz abriu a bolsa que estava pendurada na cadeira e tirou um envelope amarelado. Tenho isso aqui. É uma cópia de um boletim de ocorrência que o Sr. Rogério fez na época. Tenho o nome verdadeiro dela, a foto que a polícia tirou, as acusações. Eu guardei porque achei que um dia poderia precisar. E também tenho o contato do advogado que representou o Rogério, ele pode confirmar tudo. Henrique pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia várias folhas, cópias de documentos oficiais e uma foto 3x4 de Marcela, ou melhor, Mara Cristina Santos. No boletim de ocorrência constavam 3 nomes diferentes que ela já havia usado, datas de outros golpes em São Paulo e Rio de Janeiro, e uma descrição detalhada do modus operandi dela. Isso é ouro, murmurou Henrique, esquecendo por um momento de manter o disfarce na voz. Beatriz o olhou estranhamente. José, você parece muito interessado nisso tudo. Por que um ajudante de cozinha temporário se importaria tanto com os problemas do patrão? Henrique percebeu o erro. Engoliu seco e tentou consertar. É que sabe como é, a gente ouve as histórias, fica com dó das crianças. E também, se ela conseguir roubar o barão e ele perder tudo, a fazenda inteira pode ser fechada. A gente que trabalha aqui vai ficar sem emprego. Beatriz pareceu aceitar a explicação, mas ainda o observava com aquele olhar perspicaz. Tem outra coisa que eu preciso te contar, José. Ontem à noite, depois que você foi embora, eu ouvi a Marcela conversando no telefone com alguém. O coração de Henrique disparou. O que ela disse? Beatriz baixou ainda mais a voz, embora fossem os únicos na cozinha e o resto da casa ainda estivesse dormindo. Ela estava no escritório, aquele que fica perto da sala de jantar. Eu tinha esquecido de pegar uma travessa que estava lá, então voltei para buscar. Quando me aproximei, ouvi a voz dela. Estava falando algo sobre transferências, sobre papéis que precisavam ser assinados antes do casamento e que depois disso ela estaria livre para sair do país. Sair do país, repetiu Henrique, sentindo o sangue ferver. Ela está planejando fugir logo depois do casamento. Não apenas isso, continuou Beatriz. Ela disse para a pessoa no telefone que o barão era o mais fácil de todos, que ele estava cego de solidão e precisando de uma mãe para as crianças. Disse que em menos de 2 meses ela teria acesso a todos os bens dele e que dessa vez o golpe seria perfeito, porque ele estava até fazendo um testamento novo, deixando tudo para ela, caso algo acontecesse com ele. Henrique sentiu um arrepio na espinha. O testamento. Dr. Clovis tinha alertado que era estranho Marcela insistir tanto nisso, mas ele, como um idiota apaixonado, havia concordado em começar a preparar o documento. Graças a Deus, o advogado era cauteloso e estava demorando de propósito para finalizá-lo, pedindo mais tempo para revisar cada cláusula. Tem mais uma coisa, disse Beatriz, e agora sua voz estava trêmula de medo. Eu acho que ela desconfia de mim. Ontem, quando ela voltou, me olhou de um jeito estranho. Ficou parada na porta da cozinha me observando, como se tentasse lembrar de onde me conhecia. Henrique sentiu um aperto no peito. Se Marcela descobrisse quem Beatriz realmente era, a mulher estaria em perigo. Criminosos como ela não hesitariam em silenciar uma testemunha que pudesse arruinar seus planos. Você precisa ter cuidado, disse ele com firmeza. Não fique sozinha com ela em nenhum momento. Se ela fizer qualquer pergunta estranha, qualquer ameaça, você me avisa imediatamente. Beatriz o olhou surpresa. José, você fala como se pudesse me proteger. Você é só um ajudante temporário. Henrique percebeu que estava se expondo demais, mas não podia deixar aquela mulher em risco. Só confie em mim, está bem?
E confie no seu Joaquim também. Se algo acontecer, procure um de nós dois. Antes que Beatriz pudesse responder, ouviram passos no andar de cima. Alguém estava acordando. Os dois se levantaram rapidamente. Beatriz guardou o envelope de volta na bolsa e começou a preparar o café da manhã. Henrique foi até a pia e começou a lavar as panelas que estavam de molho desde a noite anterior. Minutos depois, Marcela desceu as escadas. Estava de roupão, o cabelo solto, sem maquiagem. Pela primeira vez, Henrique a viu sem a máscara de perfeição que ela sempre mantinha. Havia algo duro em seus traços, uma crueldade que ele nunca havia notado antes, ou talvez que nunca havia querido ver. "Bom dia", disse ela para Beatriz, ignorando completamente Henrique. "Quero o café servido em 15 minutos. E não esqueça que hoje à tarde teremos uma reunião importante aqui. O advogado do barão vai trazer uns papéis para eu assinar." Henrique quase deixou cair a panela que estava lavando. O advogado do barão, Dr. Clovis, viria até ali, mas eles haviam combinado que ele ficaria em São Paulo durante a semana inteira do disfarce. O que estava acontecendo? Beatriz manteve a voz firme. "Sim, senhora." "Quantas pessoas serão para o almoço?" "Apenas nós dois", respondeu Marcela. "E quero privacidade total. Nada de funcionários circulando pela sala de jantar durante a refeição. Vocês comem na cozinha e ficam quietos. Entendido?" "Sim, senhora", repetiu Beatriz. Marcela subiu de volta para o quarto. Assim que ela saiu de vista, Henrique e Beatriz trocaram olhares preocupados. Ele sabia que precisava falar com Dr. Clovis antes daquela reunião acontecer. Se Marcela conseguisse fazer o advogado assinar algum documento comprometedor, ou pior, se ela estivesse planejando falsificar a assinatura dele, o estrago poderia ser irreversível. Durante o café da manhã, Henrique mal conseguiu se concentrar no trabalho. Lavava pratos mecanicamente, enquanto sua mente trabalhava em alta velocidade. Precisava sair dali, voltar para a casa do seu Joaquim, ligar para Dr. Clovis e avisar sobre a armadilha. Mas como fazer isso sem levantar suspeitas? Foi quando Laura e Pedro desceram para tomar café. As crianças estavam animadas, falando sobre a aula de piano que teriam mais tarde. Henrique observou de longe enquanto Beatriz servia suco e pão com manteiga para eles. O coração dele doía vendo os filhos sem poder abraçá-los, sem poder sentar à mesa com eles. "Bia, o papai já voltou de São Paulo?" perguntou Pedro com a boca cheia de pão. Beatriz lançou um olhar rápido na direção de Henrique antes de responder. "Ainda não, meu bem, mas logo logo ele volta. Eu queria que ele não viajasse tanto", disse Laura tristemente. "Desde que a mamãe foi para o céu, parece que ele fica mais tempo fora do que em casa." Henrique sentiu uma pontada de culpa. Era verdade que nos últimos meses ele havia mergulhado no trabalho para fugir da dor da perda de Helena. Havia negligenciado os filhos sem perceber, e esse vazio havia criado o espaço perfeito para que Marcela entrasse em suas vidas. Marcela apareceu na cozinha naquele momento, já vestida e maquiada. "Crianças, terminem logo esse café. A professora de piano não pode esperar. E depois vocês vão passar a tarde na casa da tia Cláudia. Já está tudo combinado. Mas eu queria ficar aqui brincando no quintal", reclamou Pedro. "Você vai para onde eu mandar", respondeu Marcela com frieza. "Sua tia já está esperando." Laura olhou para Marcela com uma expressão que Henrique reconheceu. Era o mesmo olhar de desconfiança que a menina tinha quando não gostava de alguém. "Papai disse que a gente não precisava ir para a casa da tia Cláudia toda hora." "Seu pai não está aqui", retrucou Marcela. "E quando ele voltar vai concordar comigo que é melhor vocês ficarem fora enquanto temos assuntos importantes para resolver." Henrique apertou a panela que segurava com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Aquela mulher estava afastando seus filhos da própria casa e ele não estava ali para impedir. Depois que as crianças saíram com Marcela para serem deixadas na casa de Cláudia, a irmã de Henrique que morava na cidade, a casa ficou estranhamente silenciosa. Beatriz aproveitou para dar uma volta pela despensa fazendo inventário, e Henrique finalmente teve a chance de sair. "Vou até a casa do seu Joaquim buscar umas ferramentas que ele pediu", mentiu Henrique. "Volto em meia hora." Beatriz apenas acenou com a cabeça, ocupada demais contando sacos de arroz. Henrique saiu pela porta dos fundos e atravessou rapidamente os cafezais. O sol já estava alto e o calor começava a apertar.
Ele correu o quanto pôde até chegar à casa do caseiro. Seu Joaquim estava consertando uma cerca quando viu Henrique chegando ofegante. "O que foi, patrão? Aconteceu alguma coisa?" "Preciso ligar para o Dr. Clovis agora", disse Henrique. "É urgente." Entraram na casa e Henrique pegou o celular que havia deixado com o caseiro. Discou o número do advogado com mãos trêmulas. Dr. Clovis atendeu no terceiro toque. "Henrique, como está indo a operação disfarce?" "Doutor, o senhor marcou alguma reunião na fazenda para hoje à tarde?" Perguntou Henrique direto ao ponto. Houve uma pausa do outro lado da linha. "Não, claro que não." "Por que você está perguntando isso?" "Porque Marcela acabou de dizer para a cozinheira que o senhor virá aqui hoje para trazer documentos para ela assinar. Disse que vocês almoçarão juntos e que precisa de privacidade." Dr. Clovis ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse com voz tensa: "Henrique, isso é muito grave. Ela deve estar planejando usar um impostor, alguém que vai se passar por mim para fazer você. Ou melhor, para fazer ela mesma assinar documentos falsos que pareçam ter minha autenticação. Ou pior", disse Henrique, "ela pode estar planejando falsificar sua assinatura em documentos que comprometam meu patrimônio. Doutor, o que eu faço? Continuo aqui disfarçado ou volto imediatamente?" O advogado pensou rapidamente. "Continue aí. Eu vou até a fazenda, mas não como advogado. Vou me passar por fiscal da vigilância sanitária, fazendo uma inspeção surpresa nas cozinhas. É a desculpa perfeita para estar lá sem levantar suspeitas. E trago comigo um investigador particular. Precisamos de provas em vídeo e áudio do que ela está planejando." "Ótimo", concordou Henrique. "A reunião dela é às 14h. Tentem chegar antes disso. Estaremos aí ao meio-dia", prometeu Dr. Clovis. "E Henrique, tome cuidado. Se ela descobrir quem você é antes de termos provas suficientes, ela vai desaparecer como fez das outras vezes." Henrique desligou o telefone e olhou para seu Joaquim. O caseiro tinha uma expressão preocupada. "Isso está ficando perigoso, patrão. Essa mulher é uma criminosa de verdade." "Eu sei", respondeu Henrique, "mas não posso deixar ela escapar. Não só por mim, mas por todos os outros homens que ela pode enganar no futuro. Chegou a hora de colocar essa víbora atrás das grades." Henrique voltou para a casa grande tentando parecer calmo, embora seu coração estivesse disparado. Quando entrou na cozinha, encontrou Beatriz preparando os ingredientes para o almoço especial que Marcela havia encomendado. A cozinheira o olhou com uma expressão estranha. "José, aconteceu alguma coisa? Você saiu daqui correndo e agora voltou com uma cara diferente." Henrique percebeu que estava transparecendo sua ansiedade. Forçou um sorriso. "Não é nada, não. Só tive que resolver um problema lá com o seu Joaquim. Uma cerca que quebrou." Beatriz não pareceu convencida, mas não insistiu. "Você pode me ajudar a descascar essas batatas? O almoço de hoje precisa ser perfeito. Aquela mulher é muito exigente e eu não quero dar motivos para ela me demitir antes que o barão volte." Henrique pegou uma faca e começou a descascar as batatas. Enquanto trabalhava, observava Beatriz. Ela tinha um ar preocupado, como se pressentisse que algo ruim estava para acontecer. E ela estava certa. Por volta das 11h30 da manhã, Marcela desceu as escadas toda arrumada. Vestia um tailleur caro, sapatos de salto alto e carregava uma pasta de couro. Parecia uma executiva bem-sucedida, não uma golpista prestes a aplicar um golpe milionário. "Beatriz, espero que o almoço esteja impecável", disse ela entrando na cozinha. "Hoje é um dia muito importante para mim. Depois dessa reunião, minha vida vai mudar completamente." Henrique teve que se controlar para não dizer nada. Ela estava certa, a vida dela ia mudar, mas não da forma que ela imaginava. Às 12h em ponto, tocaram a campainha da entrada principal. Henrique e Beatriz trocaram olhares tensos. Seria Dr. Clovis chegando disfarçado? Ou seria o cúmplice de Marcela, o falso advogado que viria a aplicar o golpe? Marcela foi pessoalmente atender a porta. Henrique se aproximou discretamente da porta da cozinha que dava para o corredor, de onde podia ouvir as vozes sem ser visto. "Boa tarde", disse uma voz masculina que Henrique não reconheceu. "Vim fazer uma inspeção de rotina nas instalações da cozinha. Sou do Departamento de Vigilância Sanitária." Era Dr. Clovis disfarçando até mesmo a voz. Henrique teve que reprimir um sorriso. Marcela pareceu surpresa e irritada. "Inspeção? Hoje?"
Não fui avisada de nada. São inspeções surpresas, senhora, explicou o falso fiscal com paciência profissional. Faz parte do novo protocolo municipal. Não vai demorar muito, apenas preciso verificar as condições de higiene e armazenamento de alimentos. Marcela hesitou, claramente não gostando da situação, mas não tinha como recusar sem parecer suspeita. Está bem, mas seja rápido. Tenho um compromisso importante daqui a pouco. Dr. Clovis entrou seguido de outro homem que carregava uma prancheta e uma câmera pendurada no pescoço. Era o investigador particular, Henrique percebeu. Eles vieram preparados. Os dois homens entraram na cozinha. Beatriz deu um pequeno pulo de susto, mas logo se recompôs. Boa tarde, senhores. Em que posso ajudar? Dr. Clovis, disfarçado com um jaleco branco e óculos de grau que ele não usava normalmente, olhou ao redor da cozinha com ar profissional. Preciso verificar as condições de armazenamento, a temperatura dos refrigeradores e fazer algumas perguntas sobre os procedimentos de higiene. Enquanto ele falava, seus olhos encontraram os de Henrique por uma fração de segundo. Foi um olhar rápido, mas suficiente para transmitir a mensagem. Estamos aqui. Continue agindo naturalmente. O investigador, um homem baixo e atarracado que se apresentou como João, começou a tirar fotos da cozinha com uma câmera profissional. Beatriz os guiou pela despensa, mostrando como os alimentos eram armazenados, as datas de validade, os procedimentos de limpeza. Marcela apareceu na porta da cozinha várias vezes, sempre com uma expressão impaciente. Vocês já não terminaram? Perguntava ela com irritação mal disfarçada. Estamos quase acabando, senhora, respondia Dr. Clovis com a mesma paciência burocrática. Só mais alguns registros para o relatório. Finalmente, às 13h30, a campainha tocou novamente. Dessa vez, Marcela correu para atender. Henrique ouviu uma voz masculina cumprimentando-a com familiaridade excessiva. Mara, querida, desculpe o atraso. Henrique sentiu o sangue gelar. O homem a havia chamado de Mara, o verdadeiro nome dela. Era o cúmplice. Dr. Clovis e o investigador também ouviram. Trocaram olhares significativos. O advogado fez um sinal discreto para João, que tirou do bolso um pequeno dispositivo, provavelmente um gravador de áudio de longo alcance. Enquanto Marcela conduzia o homem para a sala de jantar, Dr. Clovis se virou para Beatriz e disse em voz alta, para que Marcela pudesse ouvir se estivesse prestando atenção. Muito bem, a cozinha está aprovada. Vou apenas deixar este relatório assinado aqui e estamos liberados. Mas ao invés de sair, ele fez um gesto para que Beatriz e Henrique se aproximassem. Em voz baixíssima, quase um sussurro, disse: Vocês dois, fiquem aqui na cozinha e não façam barulho. João vai instalar microfones na sala de jantar enquanto eles estão distraídos. Precisamos gravar tudo que eles vão conversar. Como ele vai fazer isso? Sussurrou Beatriz assustada. Eles vão ver. Não vão, garantiu Dr. Clovis. João é profissional. Confia em mim. O investigador já havia saído da cozinha silenciosamente. Henrique foi até a porta e viu pela fresta o homem se movendo como uma sombra pelo corredor. Ele se aproximou da sala de jantar, onde Marcela e o cúmplice estavam conversando em voz baixa, e com movimentos rápidos e precisos, colou pequenos dispositivos adesivos embaixo da mesa de jantar e atrás de um quadro na parede. Toda a operação levou menos de 1 minuto. João voltou para a cozinha com um sorriso discreto e fez sinal de positivo. Dr. Clovis pegou um tablet que estava na pasta do investigador e mostrou para Henrique. Na tela, eles podiam ver e ouvir tudo o que acontecia na sala de jantar com perfeita claridade. Marcela e o homem estavam sentados à mesa, mas não para comer. Entre eles, havia uma pasta aberta cheia de documentos. Agora, vamos ouvir o que eles realmente planejam, murmurou Dr. Clovis ajustando o volume no tablet. A voz de Marcela saía clara do dispositivo. Você trouxe tudo? Os documentos da transferência, as procurações, o testamento falso? O homem, que tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e um terno caro, respondeu com uma voz que tentava soar tranquilizadora. Trouxe tudo, Mara. Relaxa. Esse barão é mais fácil de manipular do que imaginávamos. Ele já assinou metade dos papéis sem nem ler direito. Henrique sentiu uma onda de vergonha e raiva. Era verdade. Nas últimas semanas,
Marcela havia aparecido várias vezes com documentos que ela dizia serem apenas formalidades sobre a fazenda e ele havia assinado confiando nela. Marcela riu e foi um som frio, calculista. Ele é patético. Fica todo derretido quando eu faço aquela carinha de apaixonada. Homens viúvos são tão previsíveis, desesperados por companhia, dispostos a fazer qualquer coisa por um pouco de atenção feminina. E as crianças? Perguntou o homem. Elas não estão desconfiando. Aqueles pirralhos irritantes, respondeu Marcela com desprezo. Finjo que gosto deles, mas mal posso esperar para sair daqui e nunca mais ver aquelas carinhas chorosas. Depois do casamento, vou convencer o Henrique a colocá-los em um internato. Assim teremos a casa livre para fazer o que precisamos. Beatriz levou a mão à boca, horrorizada. Henrique tinha as mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas cortavam as palmas. Dr. Clovis colocou uma mão no ombro dele em um gesto de contenção. Calma, precisamos de tudo gravado. O cúmplice continuou. E o advogado dele, aquele Dr. Clovis? Ele não está desconfiando de nada? Marcela balançou a cabeça, visível no tablet através da câmera minúscula que João havia instalado. Aquele velho está mais preocupado com os honorários dele do que com proteger o cliente. Eu já dei uma choradinha para ele semana passada. Disse que o Henrique estava demorando demais para fazer o testamento e que eu estava preocupada com o futuro das crianças se algo acontecesse com ele. O idiota comeu toda a história. Dr. Clovis fez uma careta. Henrique sabia que o advogado estava ofendido com a caracterização, mas manteve o profissionalismo e continuou gravando. E quando fazemos a transferência final? Perguntou o homem. 1 semana após o casamento, respondeu Marcela. No mesmo dia, pegamos o dinheiro das contas que já estão no meu nome, vendemos as ações que ele transferiu para mim e desaparecemos. Já tenho passagens compradas para o Paraguai em nomes falsos. De lá, vamos para a Europa. Quando ele perceber o que aconteceu, já estaremos fora do alcance da polícia brasileira. E se ele tentar nos processar? Marcela deu de ombros. Vai tentar, mas não vai adiantar nada. Todos os documentos estão tecnicamente legais. Ele me deu tudo voluntariamente. No máximo consegue anular o casamento, mas o dinheiro já estará longe. E conhecendo o orgulho desses barões do café, ele provavelmente vai preferir esconder o escândalo do que admitir publicamente que foi feito de trouxa por uma mulher. Os dois riram, um som que fez o estômago de Henrique revirar. Quantos já foram? Perguntou o homem, acendendo um cigarro. Marcela pensou por um momento. Henrique é o 7º. Os outros 6 renderam bem, mas nenhum tinha tanto dinheiro quanto esse. As fazendas de café do Vale do Paraíba são uma mina de ouro. Só esta propriedade vale mais de 20 milhões de reais, fora as contas bancárias, as ações, os investimentos. Vamos sair daqui com pelo menos 30 milhões, Ricardo. Então, o cúmplice se chamava Ricardo. Dr. Clovis anotou mentalmente o nome. E se aparecer alguém do passado? Se alguém te reconhecer como reconheceram em Belo Horizonte? Marcela ficou séria. Por isso mandei aquela cozinheira velha embora e coloquei uma nova que não me conhece. Não podemos correr riscos. E também por isso apressei o casamento. Quanto menos tempo eu ficar aqui, menor a chance de alguém aparecer com perguntas inconvenientes. Naquele momento, Beatriz agarrou o braço de Henrique. Ela está falando de mim, sussurrou assustada. Se ela descobrir que eu a reconheci, que eu sei do passado dela, não vai descobrir, prometeu Henrique em voz baixa. Nós vamos prender essa mulher antes que ela possa fazer qualquer coisa. Na sala de jantar, Ricardo estava repassando os documentos. Preciso que você assine aqui, aqui e aqui, dizia ele, apontando para várias páginas. São as procurações que dão a você poder total sobre as contas dele. Quando ele assinar o testamento, que deve ser semana que vem, você terá controle total do patrimônio. Perfeito, disse Marcela pegando uma caneta cara e assinando os documentos com gestos decididos. Cada assinatura dela era uma prova a mais contra ela mesma. Dr. Clovis sussurrou. Já temos material suficiente para prendê-la. Vou ligar para a polícia agora. Ele saiu discretamente da cozinha e foi até o quintal dos fundos para fazer a ligação. Henrique, Beatriz e João ficaram na cozinha, ouvindo o resto da conversa. Marcela e Ricardo começaram a discutir detalhes logísticos. Contas em bancos offshore,
documentos falsos, rotas de fuga. 15 minutos depois, Dr. Clovis voltou. A polícia está a caminho. 2 delegados da Divisão de Crimes Financeiros, mais uma equipe de investigação. Cheguem em 10 minutos. Henrique respirou fundo. Então, chegou a hora. Não ainda, disse Dr. Clovis. Deixe a polícia chegar primeiro. Você aparece apenas quando eles estiverem presos. Será mais seguro assim. Mas Henrique não conseguia mais se conter. Aquela mulher havia enganado ele. Planejava destruir sua família, roubar o trabalho de gerações e ainda falava de seus filhos com desprezo. Tirou o boné que usava como disfarce, passou a mão pelos cabelos tingidos e começou a caminhar em direção à sala de jantar. Henrique, não! Chamou Dr. Clovis em voz baixa, mas ele não parou. Beatriz tentou segurá-lo pelo braço. José, espere a polícia. Henrique se virou e olhou para ela com um sorriso triste. Meu nome não é José, Beatriz. É Henrique Tavares. E chegou a hora dessa farsa acabar. Beatriz ficou de boca aberta, finalmente entendendo tudo. O ajudante de cozinha temporário era o próprio barão. Ele havia se disfarçado para descobrir a verdade. E ela, sem saber, havia contado tudo para a pessoa certa. Henrique atravessou o corredor com passos firmes. Seu coração batia forte, mas sua determinação era maior que o medo. Abriu a porta da sala de jantar de uma vez, fazendo Marcela e Ricardo pularem de susto. Marcela ficou pálida quando o viu. Henrique? Mas você estava em São Paulo. O que está fazendo aqui vestido assim? Henrique entrou na sala, seguido por Dr. Clovis e o investigador João. Nunca fui para São Paulo, Marcela. Ou devo chamá-la de Mara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, a caneta ainda suspensa no ar. Ricardo se levantou bruscamente da cadeira, derrubando-a no processo, e sua mão foi instintivamente para o bolso interno do paletó. Eu não faria isso se fosse você, disse Dr. Clovis com voz calma, tirando o jaleco branco e revelando o terno por baixo. A polícia está chegando neste exato momento. Qualquer movimento brusco só vai piorar a situação de vocês. Marcela recuperou a compostura com uma velocidade impressionante. O rosto dela se transformou. A máscara de mulher apaixonada e gentil desapareceu completamente, substituída por uma expressão fria e calculista. Henrique, querido, eu não sei do que você está falando. Quem é Mara? E por que você está vestido como um empregado? Isso é algum tipo de teste? A voz dela era doce, quase chorosa, mas os olhos contavam outra história. Eram duros como pedras, avaliando a situação, procurando uma saída. Pode parar com a encenação, disse Henrique com voz firme. Eu ouvi tudo. Tudo mesmo. As conversas sobre os 7 homens que você enganou, os 30 milhões que planejava roubar de mim, os comentários sobre meus filhos serem irritantes, sobre me fazer de trouxa. Está tudo gravado. João levantou o tablet mostrando a tela onde a conversa ainda estava sendo transmitida ao vivo. Áudio e vídeo em alta definição, disse ele com satisfação profissional. Admissível em tribunal. Ricardo deu um passo em direção à porta, mas Henrique bloqueou o caminho. Você não vai a lugar nenhum. Tire da frente, rosnou Ricardo, toda a pose de cavalheiro bem vestido desaparecendo para revelar o criminoso por baixo. Você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente com quem estou mexendo, respondeu Henrique sem se mover. Com um golpista de terceira categoria que se aproveita de viúvas e viúvos para roubar o que não consegue ganhar com trabalho honesto. Ricardo avançou, mas Dr. Clovis se colocou entre eles. Naquele momento, ouviram o som inconfundível de sirenes de polícia se aproximando. O rosto de Marcela se contorceu em uma expressão de ódio puro. Você me enganou, cuspiu ela, toda a doçura na voz substituída por veneno. Fingiu ser um idiota apaixonado, mas estava me investigando o tempo todo. Que tipo de homem faz isso? O tipo de homem que quase perdeu tudo por confiar na pessoa errada, respondeu Henrique com amargura. O tipo de homem que teve que se disfarçar de empregado na própria casa para descobrir que a mulher que ia se casar estava planejando destruir sua família. Marcela riu, mas era um som sem humor. Sua família? Aquelas crianças mimadas e você, um viúvo patético que ficava me olhando como um cachorro abandonado? Por favor, você foi o mais fácil de todos,
Bastou eu fingir que me importava com suas histórias entediantes sobre café e plantações, e você já estava comendo na minha mão. As palavras eram como facas, mas Henrique não demonstrou a dor que sentiu. Naquele momento, a porta da frente se abriu e 3 policiais entraram, liderados por um delegado alto e grisalho. Delegado Carvalho, da Divisão de Crimes Financeiros, anunciou o homem mostrando a identificação. Recebemos uma denúncia de fraude e associação criminosa. Quem é o proprietário desta residência? Sou eu, disse Henrique. Henrique Tavares. E estes 2 são Mara Cristina Santos e Ricardo, sobrenome ainda desconhecido, mas acredito que seus sistemas já tenham o histórico deles. O delegado olhou para Marcela e seu rosto se iluminou com reconhecimento. Mara Santos, a golpista do romance. Estamos procurando você há 2 anos. Você é mais escorregadia que sabão molhado. Marcela cruzou os braços e não disse nada. Apenas olhava para Henrique com ódio puro. Ricardo tentou mais uma vez se aproximar da porta, mas um dos policiais o imobilizou rapidamente, algemando suas mãos pelas costas. Não temos nada a declarar sem a presença de nossos advogados, disse Ricardo, tentando manter alguma dignidade. Vão ter tempo de sobra para chamar quantos advogados quiserem, respondeu o delegado. Vão ficar presos por um bom tempo. Fraude, falsificação de documentos, associação criminosa, tentativa de estelionato. E isso é só o começo. Com o histórico que vocês têm, vão amargar uns bons anos atrás das grades. Enquanto os policiais algemavam Marcela, ela olhou para Henrique uma última vez. Você vai se arrepender disso, sibilou ela. Vou contar para todo mundo que você é um homem paranoico e controlador que armou uma cilada para a própria noiva. Sua reputação vai ficar destruída. Henrique se aproximou dela, olhando-a diretamente nos olhos. Sabe qual é a diferença entre mim e você, Marcela? Eu posso reconstruir minha reputação com a verdade. Você construiu a sua inteira em mentiras, e mentiras sempre desmoronam no final. Os policiais levaram Marcela e Ricardo para fora. Através da janela, Henrique viu os 2 sendo colocados em carros diferentes da polícia. Marcela entrou no veículo com a cabeça erguida, recusando-se a demonstrar derrota mesmo algemada. Ricardo, por outro lado, tinha a cabeça baixa, visivelmente derrotado. Quando os carros da polícia finalmente partiram, Henrique se deixou cair em uma cadeira, a adrenalina finalmente saindo do seu corpo. As mãos tremiam, o coração acelerado, e de repente sentiu um cansaço imenso tomar conta de cada músculo. Dr. Clovis pousou a mão no ombro dele. Você foi muito corajoso, Henrique, e muito esperto. Se não tivesse feito isso, ela teria conseguido roubar tudo. Henrique olhou para o advogado. Eu fui um idiota. Deixei a solidão me cegar. Não vi os sinais, não fiz as perguntas certas. Se não fosse por Beatriz... Beatriz... Ele se levantou de repente. Onde está ela? Está na cozinha, respondeu o Dr. Clovis. Acho que a pobre moça ainda está tentando processar tudo o que aconteceu. Henrique atravessou o corredor até a cozinha. Beatriz estava sentada à mesa com as mãos tremendo, segurando uma xícara de chá. Quando o viu entrar, ela se levantou rapidamente, sem saber como agir na frente do homem que agora sabia ser o dono da casa. Sente-se, por favor, disse Henrique gentilmente, puxando uma cadeira e sentando-se em frente a ela. Não precisa ficar constrangida. Beatriz voltou a se sentar, mas mantinha os olhos baixos. Senhor Barão, eu não sabia que era o senhor. Se soubesse, teria falado diferente, teria... Você teria o quê? Interrompeu Henrique. Guardado a verdade por medo de ofender. Beatriz, você salvou minha família. Salvou meus filhos de terem uma madrasta que os odiava. Salvou a fazenda que minha família construiu há gerações. E fez tudo isso sem saber que eu estava ali, disfarçado, ouvindo. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Beatriz finalmente levantou os olhos, e havia lágrimas neles. Eu só não podia deixar aquela mulher fazer com o senhor o que ela fez com o senhor Rogério. Vi um homem bom ser destruído por ela. Vi uma criança ficar sem pai por causa da depressão que ela causou. Não podia ficar quieta dessa vez. Henrique sentiu um nó na garganta, que arriscou o próprio emprego, a própria segurança, para me avisar. Como posso agradecer algo assim? Não precisa me agradecer, senhor. Só fiz o que era certo. Henrique balançou a cabeça.
Preciso sim, e vou começar garantindo que você nunca mais precise se preocupar com emprego. Se quiser continuar trabalhando aqui na fazenda, será com um salário digno e todo o respeito que merece. Mas se preferir fazer outra coisa, vou ajudá-la a conseguir, seja o que for. Beatriz secou as lágrimas com o avental. Eu gosto daqui, senhor. As crianças são maravilhosas, a casa é bonita, e pela primeira vez em muito tempo, me sinto útil de verdade. Então fique, disse Henrique com um sorriso. Mas com uma condição: pare de me chamar de senhor. Na cozinha, quando for só nós, pode me chamar de Henrique. Afinal, passamos uma semana trabalhando lado a lado. Acho que isso cria um tipo diferente de amizade. Beatriz sorriu pela primeira vez desde que toda a confusão havia começado. Está bem, Henrique, mas só na cozinha. No resto da casa, o senhor continua sendo o patrão. Combinado, concordou Henrique. Dr. Clovis entrou na cozinha naquele momento, seguido por João, o investigador. Henrique, o delegado Carvalho quer que você vá até a delegacia amanhã de manhã para prestar depoimento formal. Eu vou com você, naturalmente. E ele disse que com o material que conseguimos gravar, mais o histórico criminal da Mara e do Ricardo, eles não têm chance de sair dessa. Ótimo, disse Henrique. Quero ter certeza de que eles ficam presos tempo suficiente para não fazerem isso com mais ninguém. O advogado se sentou à mesa da cozinha, algo que raramente fazia. Parecia cansado, mas satisfeito. Sabe, Henrique, em 40 anos de advocacia, nunca vi um caso tão bem resolvido. Você podia simplesmente ter me ligado com suas suspeitas, e eu teria investigado discretamente. Mas você teve a coragem de fazer algo que poucos homens na sua posição teriam. Você desceu do pedestal, colocou um avental e foi procurar a verdade no único lugar onde ela realmente existe, entre as pessoas comuns que trabalham todos os dias sem máscaras sociais. Henrique olhou para as próprias mãos, ainda avermelhadas de lavar panelas. Sabe o que aprendi nesses dias aqui na cozinha? Que eu estava vivendo em uma bolha. Henrique continuou, olhando agora para Beatriz. Eu passava os dias no escritório, no meio dos cafezais, em reuniões com compradores e exportadores. Achava que conhecia minha própria casa, minha própria vida. Mas a verdade é que eu não sabia de nada do que realmente acontecia aqui. Não sabia como os empregados eram tratados. Não sabia o que meus filhos realmente sentiam. Não sabia que tipo de pessoa Marcela era quando eu não estava por perto. Às vezes é preciso mudar de perspectiva para ver a verdade, disse Beatriz suavemente. O senhor fez isso. Muitos homens no seu lugar simplesmente teriam ignorado os sinais, casado com ela, e só descoberto a verdade quando já fosse tarde demais. Dr. Clovis assentiu. Beatriz tem razão. E falando em verdade, Henrique, precisamos conversar sobre os documentos que você assinou para a Marcela nas últimas semanas. Vou precisar revisar cada um deles, anular o que for possível e garantir que nada do seu patrimônio foi comprometido. Henrique suspirou. Quantos papéis eu assinei sem ler adequadamente? Vários, admitiu o advogado. Mas a boa notícia é que a maioria deles pode ser contestada judicialmente, já que foram obtidos através de fraude. Vai dar trabalho, vai levar tempo, mas vamos recuperar tudo. Naquele momento ouviram um carro chegando no quintal dos fundos. Era seu Joaquim, vindo ver como as coisas haviam terminado. Quando entrou na cozinha e viu Henrique sem disfarce, conversando abertamente com todos, o caseiro sorriu aliviado. Graças a Deus, patrão. Pensei que as coisas iam acabar mal. Henrique se levantou e abraçou o caseiro, algo que também raramente fazia. Obrigado por me ajudar nessa loucura, seu Joaquim. Sei que pedi algo absurdo, mas você confiou em mim. O senhor é um bom homem, patrão, respondeu seu Joaquim emocionado. Merecia saber a verdade. E fico feliz que descobriu antes que fosse tarde demais. Dr. Clovis olhou para o relógio. São quase 4 da tarde. As crianças vão voltar da casa da sua irmã daqui a pouco. Você já pensou no que vai dizer para elas? Henrique sentiu o estômago apertar. Tinha passado a última hora lidando com polícia, criminosos e documentos. Não havia parado para pensar em como explicaria tudo para Laura e Pedro. Vou dizer a verdade, disse ele finalmente. Obviamente adaptada para a idade deles. Vou dizer que a Marcela não era uma pessoa boa, que ela enganou o papai e que não vai mais fazer parte das nossas vidas. Eles vão sofrer? Perguntou Beatriz preocupada.
Quer dizer, sei que eles não gostavam muito dela, mas ainda assim... Henrique balançou a cabeça. Acho que no fundo eles já sabiam que algo estava errado. Crianças têm um instinto para essas coisas. Eles vão ficar aliviados mais do que qualquer outra coisa. Como se o universo estivesse ouvindo a conversa, naquele exato momento, a porta da frente se abriu e ouviram as vozes animadas de Laura e Pedro. A irmã de Henrique, Cláudia, os havia trazido de volta mais cedo do que o combinado. "Papai!" gritou Pedro correndo pelo corredor. "Você voltou de São Paulo!" Henrique saiu da cozinha e se ajoelhou de braços abertos. As duas crianças correram e se jogaram nele, abraçando-o com força. Por um momento ele apenas ficou ali, segurando seus filhos, sentindo o calor deles, o peso real de suas responsabilidades como pai. "Senti saudades", disse Laura apertando o rosto contra o peito dele. "Por que você demorou tanto?" Henrique olhou para a irmã que estava parada na porta com uma expressão confusa, claramente estranhando as roupas simples que ele vestia. "Desculpa, meu amor. O papai teve que resolver umas coisas importantes aqui. Mas agora estou de volta e não vou mais viajar tão cedo. Cadê a Marcela?" perguntou Pedro olhando ao redor. "Ela disse que você ia trazer presentes de São Paulo." O coração de Henrique apertou. "Vamos sentar na sala, está bem? O papai precisa conversar com vocês sobre uma coisa importante." Cláudia se aproximou, tocando o braço do irmão. "Henrique, o que está acontecendo? Por que você está vestido assim? E onde está a Marcela? Ela me ligou hoje de manhã dizendo que ia ter uma reunião importante e que as crianças tinham que ficar na minha casa até mais tarde." Henrique olhou para a irmã. "Clau, você pode ficar? Acho que vou precisar de apoio para explicar tudo." Eles se sentaram na sala, as crianças no sofá ao lado de Henrique, Cláudia na poltrona em frente, ainda completamente perdida sobre o que estava acontecendo. Dr. Clóvis, Beatriz e seu Joaquim ficaram discretamente no corredor, prontos para ajudar se fosse necessário. Henrique respirou fundo e começou. "Crianças, vocês sabem que o papai ia se casar com a Marcela, não sabem?" Laura e Pedro assentiram, embora nenhum dos dois parecesse muito feliz com o assunto. "Bem, o papai descobriu que a Marcela não era uma pessoa honesta. Ela estava mentindo para nós, fingindo ser alguém que não era. E quando o papai descobriu a verdade, teve que pedir para ela ir embora." "Ela foi embora para sempre?" perguntou Laura com uma pontinha de esperança na voz. "Sim, meu amor, para sempre." Pedro deu um pulinho no sofá. "Eba, eu não gostava dela. Ela era falsa. Sempre fingia ser legal quando você estava perto, mas quando você ia embora, ela era má com a gente." Henrique sentiu uma pontada de culpa. "Por que vocês nunca me contaram isso?" Laura olhou para as mãos. "A gente tentou, papai. Mas você parecia tão feliz quando estava com ela. A gente não queria estragar isso. Você já ficou tão triste depois que a mamãe foi para o céu. Achamos que talvez a Marcela fosse fazer você sorrir de novo." Henrique puxou a filha para um abraço apertado, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. "Meus amores, eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. Nada que vocês me contem vai estragar minha felicidade. Nada. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. E eu sempre quero saber o que vocês estão sentindo, mesmo que pareça algo ruim de dizer." Cláudia, que havia ficado ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou. "Henrique, eu preciso entender. O que exatamente aconteceu? Marcela era uma criminosa?" Henrique olhou para as crianças. "Laura, Pedro, por que vocês não vão até a cozinha pedir para a Beatriz fazer aquele chocolate quente especial? O papai precisa conversar com a tia Cláudia uns minutinhos." As crianças saíram correndo, aliviadas por não terem que ficar ouvindo conversa de adultos. Quando eles saíram, Henrique contou tudo para a irmã. As suspeitas iniciais, o disfarce, a descoberta de que Marcela era uma golpista profissional, a gravação da conversa com o cúmplice, a prisão. Cláudia ficou pálida. "Meu Deus, Henrique, você podia ter morrido. Essas pessoas são perigosas. Por que não me contou? Por que não pediu ajuda?" "Porque eu precisava ter certeza", respondeu ele. "E porque não podia arriscar que ela desconfiasse e fugisse antes de termos provas. Se eu tivesse envolvido muitas pessoas, alguém poderia ter deixado escapar algo sem querer. Tinha que ser discreto, silencioso." Cláudia balançou a cabeça, ainda processando tudo.
Você se disfarçou de empregado na sua própria casa. Isso é loucura, Henrique. Mas também é a coisa mais corajosa que você já fez. Não foi coragem, disse ele com sinceridade. Foi desespero. Eu estava prestes a casar com uma mulher que ia destruir tudo que nossa família construiu. Ia colocar meus filhos nas mãos de alguém que os odiava. Eu não podia deixar isso acontecer. E agora? Perguntou Cláudia. O que você vai fazer? Henrique suspirou. Reconstruir. Revisar cada documento que assinei. Cada transferência que fiz, cada decisão que tomei nos últimos meses. Vai levar tempo, mas vou recuperar o controle da minha vida. E, principalmente, vou ser um pai melhor. Vou estar mais presente, mais atento. Nunca mais vou deixar a solidão me cegar a ponto de colocar meus filhos em risco. Cláudia se levantou e abraçou o irmão. Você sempre foi um bom pai, Henrique. Só estava perdido, mas agora encontrou o caminho de volta. Naquela noite, depois que Cláudia foi embora e as crianças já estavam dormindo, Henrique ficou sozinho na biblioteca da casa grande. Havia tantos pensamentos girando em sua cabeça que o sono parecia impossível. Pegou um copo de uísque, sentou-se na poltrona de couro que pertencera ao seu avô e ficou olhando para as chamas na lareira. Uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Era Beatriz, trazendo uma bandeja com sanduíches e café. Pensei que o senhor pudesse estar com fome. Não comemos nada desde o café da manhã. Henrique sorriu. Você tem razão. Com toda a confusão, esqueci completamente de comer. Entre, por favor. Beatriz colocou a bandeja na mesa e se preparou para sair, mas Henrique a chamou. Beatriz, espere. Sente-se aqui comigo por um momento. Quero conversar com você. Ela hesitou, claramente desconfortável com a ideia de sentar como uma igual na biblioteca do patrão, mas acabou se acomodando na ponta de uma cadeira próxima. Hoje foi um dia que vai mudar muita coisa na minha vida, começou Henrique, e eu percebi algo importante. Durante anos, desde que Helena morreu, eu me tranquei em uma bolha. Parei de confiar nas pessoas, parei de ouvir, parei de ver o que estava bem na minha frente, e quase paguei um preço terrível por isso. O senhor não pode se culpar, disse Beatriz suavemente. Aquela mulher era uma profissional em enganar pessoas. Ela sabia exatamente o que fazer, o que dizer. Qualquer um teria caído no golpe dela. Talvez, concordou Henrique, mas eu também escolhi não ver os sinais. As crianças tentaram me avisar, mas eu ignorei. Você mesma notou que algo estava errado desde o primeiro dia, mas levou tempo até conseguir falar comigo porque eu era inacessível, distante, sempre trancado no escritório ou nos cafezais. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor? Pode. E por favor, quando estivermos assim, conversando como amigos, me chame de Henrique. Ela assentiu. Henrique, o senhor ainda ama a primeira esposa? A Helena? A pergunta pegou Henrique de surpresa. Ele não esperava algo tão direto, mas também percebeu que merecia honestidade. Sim, respondeu ele. Sempre vou amar a Helena. Ela foi o amor da minha juventude, a mãe dos meus filhos, minha companheira por 15 anos. Mas eu também aprendi que amar alguém que se foi não significa que eu não posso seguir em frente e viver. Então por que se apressou tanto com a Marcela? Henrique tomou um gole do uísque. Porque eu estava com medo. Medo da solidão, medo de envelhecer sozinho, medo de que meus filhos crescessem sem uma figura materna. E o medo nos faz tomar decisões estúpidas. Eu deixei o medo me guiar ao invés da razão. Beatriz olhou para as mãos. Eu entendo isso. Também já tomei decisões ruins por medo. Medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter onde morar, medo de ficar sozinha no mundo. É por isso que às vezes aceito empregos que não deveria, em casas onde sei que não serei tratada com respeito. Mas você foi corajosa quando precisou ser, disse Henrique. Você veio trabalhar aqui sabendo quem era Marcela, sabendo do perigo que isso representava. Por que fez isso? Beatriz respirou fundo. Porque quando eu vi o que aconteceu com o Sr. Rogério em Belo Horizonte, quando vi aquele homem bom ser destruído por aquela mulher, eu jurei para mim mesma que se algum dia tivesse a chance de impedir que ela fizesse isso de novo, eu faria. Não importava o risco. Algumas coisas são mais importantes que a própria segurança. Henrique a olhou com admiração renovada. Você é uma mulher incrível, Beatriz. E quero que saiba que sempre terá um lugar aqui. Não apenas como empregada, mas como parte desta família. Você salvou meus filhos, salvou meu patrimônio,
Salvou minha vida de se tornar uma mentira. Isso não se paga com salário. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, Henrique. Isso significa muito para mim. Eles ficaram conversando até tarde, compartilhando histórias de suas vidas, descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam. Beatriz falou sobre crescer pobre no interior de Minas, sobre perder a mãe jovem e ter que trabalhar desde adolescente. Henrique falou sobre a pressão de ser o herdeiro de uma tradição familiar, sobre como às vezes sentia que não era dono da própria vida. Quando o relógio marcou meia-noite, Beatriz se levantou para ir dormir. Antes de sair, se virou na porta. Henrique, posso dar um conselho? Claro. Não tenha pressa para encontrar alguém novo. Deixe o coração curar primeiro. E quando a pessoa certa aparecer, você vai saber. Não vai precisar de máscaras ou encenações. Vai ser natural, como respirar. Henrique sorriu. Obrigado, Beatriz. Vou lembrar disso. Depois que ela saiu, Henrique ficou olhando para o fogo por mais alguns minutos. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Helena, ele se sentiu em paz. Não feliz ainda, a ferida de quase ter sido destruído por Marcela era recente demais, mas em paz. E isso era um começo. Os dias seguintes foram uma correria. Henrique teve que ir várias vezes à delegacia, prestar depoimento, reconhecer documentos, identificar bens que Marcela havia tentado transferir. O delegado Carvalho o manteve informado sobre as investigações. Marcela e Ricardo estavam sendo acusados de múltiplos crimes em vários estados. Com as provas coletadas, incluindo as gravações feitas na fazenda, não havia chance de escaparem da prisão. Eles também descobriram coisas assustadoras. Marcela tinha um apartamento em São Paulo, onde guardava documentos falsos de pelo menos 10 identidades diferentes. Havia passaportes, carteiras de motorista, certidões de nascimento, tudo falsificado com perfeição. Ela tinha contas bancárias em 5 países diferentes, sempre em nomes falsos, com milhões de reais depositados, fruto dos golpes anteriores. Ricardo, o cúmplice, acabou fazendo um acordo de delação premiada. Ele confessou tudo, deu nomes de outros envolvidos na quadrilha, revelou como funcionava o esquema. Aparentemente, eles tinham uma rede inteira, pessoas que produziam documentos falsos, advogados corruptos que autenticavam papéis fraudulentos, até um hacker que invadia sistemas bancários para facilitar transferências. 3 semanas depois da prisão de Marcela, Henrique estava no escritório revisando contratos quando o Dr. Clovis chegou com boas notícias. Conseguimos anular todos os documentos que você assinou para ela. Todas as transferências foram revertidas. Legalmente, é como se nada tivesse acontecido. Henrique suspirou aliviado. E quanto aos danos financeiros? Mínimos. Surpreendentemente, ela conseguiu transferir cerca de R$200 mil antes de ser presa, mas já recuperamos metade. O resto deve vir com a venda dos bens que ela tinha em São Paulo. No fim das contas, você vai perder muito menos do que poderia ter perdido. Graças a Beatriz, disse Henrique. Se ela não tivesse aparecido quando apareceu, se não tivesse tido a coragem de falar, eu teria perdido tudo. Dr. Clovis concordou. Aquela moça é especial. Aliás, eu estava pensando. Ela mencionou que tem um sonho de um dia abrir uma pequena padaria. Que tal você investir nisso? Não como caridade, mas como um negócio legítimo. Uma padaria de qualidade aqui na região faria sucesso e você teria uma parceira de confiança. Henrique gostou da ideia. Vou conversar com ela sobre isso. Mas sem pressão. Se ela quiser continuar aqui como cozinheira, também está ótimo. Tem outra coisa que preciso te contar, disse o advogado, ficando sério. A Marcela está tentando fazer um acordo com o Ministério Público. Quer reduzir a pena dela em troca de devolver todo o dinheiro roubado e revelar outros cúmplices. E você acha que devemos aceitar? Perguntou Henrique. Dr. Clovis balançou a cabeça. Isso não depende de nós. É decisão do Ministério Público. Mas, pessoalmente, acho que ela merece pagar por tudo o que fez. Não apenas a você, mas a todos os outros homens que ela destruiu. O Sr. Rogério, de Belo Horizonte, entrou em contato comigo. Ele quer testemunhar contra ela. Disse que nunca conseguiu superar completamente o trauma do que ela fez com ele e com a filha. Henrique sentiu uma mistura de raiva e pena.
Raiva de Marcela por tudo que ela havia feito, pena das vítimas que ela havia deixado pelo caminho. Espero que a justiça seja feita, disse ele, e que ela fique presa tempo suficiente para não conseguir fazer isso com mais ninguém. Vai ficar, garantiu o advogado. Com todos os crimes que estão conseguindo provar, ela vai pegar pelo menos 10 anos. E mesmo quando sair, vai ter que viver com a ficha criminal. Nunca mais vai conseguir se aproximar de ninguém sem levantar suspeitas. Depois que Dr. Clovis saiu, Henrique foi até a cozinha. Beatriz estava preparando o almoço, e o cheiro de feijão temperado e frango assado encheu o ar. As crianças estavam sentadas à mesa, fazendo lição de casa enquanto Beatriz trabalhava, e havia algo de profundamente reconfortante naquela cena doméstica. Bia, o papai pode comer com a gente hoje? Perguntou Pedro, olhando para cima do caderno. Henrique sentiu o coração apertar. Desde que Marcela saíra de suas vidas, ele havia voltado a almoçar sempre com os filhos, mas ainda não tinha o hábito de comer na cozinha com eles e Beatriz. Claro que pode, respondeu Henrique, entrando na cozinha e sentando-se à mesa. Se a Beatriz não se importar de ter um convidado extra na cozinha. Beatriz sorriu. Esta cozinha é sua, Henrique. Você pode comer aqui quando quiser. E assim, naquela tarde ensolarada de junho, Henrique Tavares almoçou na cozinha de sua própria casa, cercado pelos filhos e pela mulher corajosa que havia salvado sua família. A conversa era leve, cheia de risadas. Laura contava sobre a aula de piano, Pedro mostrava orgulhoso um desenho que havia feito na escola, e Beatriz servia a comida com um sorriso genuíno no rosto. Pela janela da cozinha, Henrique podia ver os cafezais se estendendo até onde a vista alcançava. 5 gerações da família Tavares haviam trabalhado aquela terra, e agora ele tinha certeza de que haveria uma 6ª geração. Seus filhos cresceriam sabendo não apenas o valor do trabalho e da tradição, mas também a importância da verdade, da coragem e de ouvir as pessoas certas. A história do barão que se disfarçou de empregado correu pela região inteira. Alguns achavam que ele tinha sido dramático demais, outros o admiravam pela criatividade. Mas Henrique não se importava com o que diziam. Ele sabia a verdade. Havia aprendido lições valiosas naqueles dias trabalhando na cozinha. Aprendeu a ouvir, a observar, a não julgar as pessoas pela posição social. E, principalmente, aprendeu que, às vezes, é preciso descer do pedestal para enxergar a verdade que está bem na sua frente. Marcela ficou presa, condenada a 12 anos por múltiplos crimes. Ricardo pegou 8 anos. Os outros membros da quadrilha foram sendo presos um a um. E Henrique, finalmente, pôde reconstruir sua vida sobre alicerces de verdade, não de ilusões. Beatriz continuou trabalhando na fazenda por mais um ano. Depois, com um empréstimo que Henrique fez questão de oferecer em condições justas, abriu sua própria padaria na cidade. Tornou-se um sucesso. As pessoas vinham de longe para provar o pão que era feito, como ela dizia, com paciência e amor. Laura e Pedro cresceram fortes e saudáveis, cercados de carinho e verdade. E Henrique aprendeu que a solidão não se cura com pressa, mas com tempo, trabalho e a companhia das pessoas certas. Anos depois, quando contava a história para os netos, Henrique sempre terminava dizendo a mesma coisa. Às vezes, para encontrar a verdade, você precisa tirar a coroa e colocar um avental. Porque a verdade não mora nos palácios e escritórios. Ela mora nas cozinhas, nos lugares simples, onde as pessoas falam sem máscaras e vivem sem fingimentos. E foi em uma cozinha, disfarçado de empregado, que um barão viúvo descobriu não apenas a traição de uma golpista, mas também o verdadeiro significado de coragem, humildade e recomeço. Muito obrigado por ter acompanhado esta história até o final. Espero que tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao criá-la. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais gostou e de onde você está nos assistindo. Se esta história merece sua aprovação, dê uma nota de 0 a 10. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua participação nos motiva a continuar trazendo mais histórias emocionantes. Até a próxima!